Nosso próximo passo agora é falar um pouco sobre os materiais. Chegará um momento onde a iluminação e os materiais serão complementares para o realismo da nossa cena. Para falar um pouco de materiais, vamos lá para dentro e começar a trabalhar os materiais de forma simples. Depois, a gente trabalha os materiais mais elaborados. Vamos lá? Vamos se aproximar da cena que a gente quer ver. Simplesmente clica nesse botão, criar câmera aqui. Qual tipo de câmera? Por hora, vamos criar essa daqui. Legal, ele criou a câmera para a gente. Olha só, a câmera foi criada. Podemos voltar essa visualização para cá e agora visualizar a partir da câmera. Perfeito. Assim, acessamos essa câmera. Quando quiser, é só sair da câmera. Perfeito? Acessamos a câmera, saímos da câmera. Legal? Vamos voltar para a câmera. Como nós aprendemos, vamos aumentar um pouco a exposição. O que eu sugiro é aumentar a exposição diretamente nessa nova câmera que nós criamos. Dessa forma, vamos lá. Vamos encontrar aqui lentes, exposição. Dessa forma, a nossa exposição será apenas para a nova câmera que nós criamos. Agora a gente já consegue ver melhor os assets da nossa cena. Vamos começar então a criar os materiais. Para criar os materiais e trabalhar de forma organizada, vamos acessar a pasta Materiais. Nós já temos aqui uma variedade muito grande de materiais que foram criados de forma automática pela Unreal. Quando nós importamos os arquivos em FBX para nossa cena, ele já considerou os materiais que foram aplicados no 3ds Max. Sendo assim, há materiais que se repetem, materiais que são o mesmo materiais, porém com nomes diferentes. Basicamente, há materiais que não precisamos, materiais bagunçados. Então, a minha sugestão é o quê? Criar uma nova pasta, que nós chamaremos de materiais. Por exemplo, R01, revisão 01. E aqui dentro eu vou criar novos materiais. Como? Clicando com o botão direito, material. Vamos nomear esse material. Por exemplo, levando em conta também que SM é uma sigla de Static Mesh, a letra M significa materiais. Então, posso começar como materiais. Dentro da Unreal, você tem dois tipos de materiais, basicamente. O material Master e o material Instância. O que é isso? O material Master é o seu material base. É um material que será a raiz de todos os outros materiais. O seu material base é o material raiz de todas as outras instâncias. O que isso quer dizer? Quer dizer que você terá informações de construção dentro do seu material master e posteriormente você pode criar instâncias desse materiais, ou seja, ramificações desse material que serão mais leves para o Unreal processar. Então eu aconselho você a criar um material master e criar instâncias desse material. Por quê? Serão materiais que têm os mesmos recursos do material master, porém serão mais leves, mais rápidos, mais fáceis de usar. Vamos fazer junto como isso é na prática. Botão direito, renomear. Vamos chamar ele então de M, materiais. Master. Por enquanto, vamos trabalhar apenas cores e efeitos simples. Master, Colors. Legal. Vamos clicar duas vezes e acessar esse material.
Dentro dessa janela do material, eu tenho diversos parâmetros que eu posso ajustar. A Unreal nos traz uma gama basicamente infinita de possibilidades dentro do material. Ficaria realmente impossível falar sobre todas as ferramentas e todos os aspectos. Então, para a nossa aula, eu vou focar apenas nos materiais e nos sistemas que a gente está usando para desenvolver a nossa cena de estudo, ok? Mas você pode posteriormente, com calma, com mais tempo, acessar a documentação da Unreal para aprender mais sobre os materiais, outros recursos, outras funções. Perfeito? Legal. Basicamente, o que a Unreal nos fornece? Um Node para cor base, para metal, para o specular, para o roughness e para ser uma cor emissiva, para as normais, para posição com base no mundo, ambiente occlusion e pixel depth offset. Vamos, por enquanto, então, usar uma cor para a nossa cor base. Eu simplesmente clico no Node e arrasto para algum lugar. Aí ele me pergunta, ok, Denis, o que você quer pôr aqui? Qual o tipo de material que você quer pôr aqui? A Unreal entende que para eu trabalhar com cores, nós podemos usar uma constante de 3 vetores. O que é essa constante de 3 vetores? É uma constante onde eu tenho o R, o G e o B, tá? Eu tenho 3 cores aqui, então eu posso trocar as cores desse material, ok? Por padrão ela está preta, vamos colocar, por exemplo, amarela. Legal, ficou amarela. Vamos por agora a vermelha. Legal, agora está vermelha. Perfeito. Então, basicamente, para esse material que estamos fazendo, que é apenas de cor, colocamos o node de cor no base color. Mas para outros materiais que faremos, colocaremos, por exemplo, textura nesse node. Mas por enquanto vamos só com cor. Próximo campo que nós podemos acessar é o campo metálico. Clica no node, arrasta. Vamos escolher, por exemplo, constant, apenas constante. O que esse node faz para a gente? Ele nos dá um parâmetro de 0 a 1, sendo 0 desabilitado e sendo 1 habilitado. Obviamente, a gente tem o meio termo disso, por exemplo, 0.5. Esse node é responsável por esse material ser metálico ou não. Se eu digitar 0, por exemplo, ele não será um material com características metálicas. Se eu digitar 1, esse material agora será um material com características metálicas. 1, ele ativa o efeito para mim por completo. 0, ele desativa o efeito para mim por completo. Sendo 0.5, por exemplo, metade desse material é metálico e metade não é. 0.25, 1/4 desse material é metálico e 3/4 não é. 0.75 é o inverso, por exemplo. Ok? Vamos deixá-lo por enquanto em 0. Eu não quero um material metálico. Outro node que é interessante nós usarmos é o de specular. Constante de um vetor, seguindo a mesma linha de raciocínio, sendo 0 desativado e 1 ativado, sendo metade desse efeito, 0.25 ou 0.75. Vamos deixar por enquanto em 1. Sendo assim, eu tenho 100% desse material com o especular. Especular é como se fosse o reflexo, o brilho da luz do ambiente no seu material, o quanto ele vai refletir esse efeito. Perfeito? Basicamente isso. Próximo node que podemos acessar é o roughness. Podemos também usar uma constante de um vetor apenas, para eu ativar, habilitar ou desabilitar esse efeito. De uma forma diferente das outras,
esse parâmetro de roughness representa sobre a superfície do meu material o quanto esse material será polido ou não. Por exemplo, com o parâmetro de 0, esse material é 100% polido para mim, quase como um espelho, uma porcelana. Se eu aumentar esse valor, por exemplo, para 0,2, ele começa a trazer rugosidade para essa superfície, como se o reflexo da superfície desse material fosse borrado. E assim por diante. Quanto maior esse valor, mais rugosa é o meu reflexo, mais borrado é o meu reflexo, ok? Por exemplo, 1. Eu tenho uma superfície completamente borrada ao seu reflexo, sendo 0, uma superfície completamente polida o meu reflexo. Legal, por enquanto vamos deixar em 1. Por enquanto, a gente vai ajustar esses valores posteriormente na instância desse material. Legal. Vamos criar nomes para esses materiais e transformá-los em parâmetros. Por padrão, os nossos materiais foram construídos com valores para serem ajustados dentro do material master. Se eu quiser ajustar esses parâmetros dentro da instância desse material, eu preciso clicar com o botão direito e convertê-los para parâmetro. Uma vez feito isso, ele habilita para mim o nome desse material. Podemos chamá-lo, por exemplo, como Base Color, cor base. Podemos repetir o processo no segundo node, botão direito, converter para parâmetro. Vamos chamá-lo de Metallic. Perfeito? Da mesma forma, o especular. Da mesma forma, o roughness. Você pode mudar o nome aqui, como também pode alterá-lo aqui, ok? Não tem diferença. Pronto. Praticamente, o nosso material base está pronto. Um material simples, ok? Posteriormente, vamos falar de materiais mais complexos. Legal, simplesmente vamos clicar em aplicar. Podemos fechar a janela. Note que agora o nosso material master, ele mudou de cor. Por quê? Porque no node de cor está vermelho. Se trocarmos, por exemplo, para azul e aplicar, esse material agora está azulado, está com esse tom lilás aqui. Eu simplesmente posso clicar e arrastar até o meu objeto que eu quero trocar de cor. Como eu posso também selecionar o meu objeto e trocar a cor do seu material. Vamos associar esse verde sendo o verde. Eu seleciono o meu material e clico nessa setinha aqui. Pronto, ele trocou o material. Também posso trocar clicando e arrastando para dentro do slot que eu quero alterar. Perfeito? Por que que eu tenho várias opções de materiais aqui? Porque lembra nas aulas anteriores que falamos sobre os IDs? Por exemplo, nas cadeiras eu tenho várias cores diferentes. Tenho uma cor para o assento, uma cor para a madeira, uma cor para os ferros e uma cor para as borrachas, certo? Sendo assim, eu preciso de várias cores aqui. Por isso que a gente tem várias cores. Porque dentro do software de 3D que nós usamos, Blender, Maya ou 3ds Max, eu escolhi colocar cores diferentes para materiais diferentes. Perfeito? Legal. Então, o que estamos fazendo é usar o nosso material master. Isso não é muito interessante, porque para cada material que eu colocar aqui,
A Unreal basicamente vai processar todas as informações que eu tenho aqui. Então ela vai processar para esse, processará para esse, processará para esse, processará para esse e para todos os outros materiais. Isso torna a nossa cena um pouco pesada para a Unreal processar. Um bom recurso para facilitar esse processamento é criando instâncias desse material. Como que a gente faz isso? Eu simplesmente clico nele, clico com o botão direito, criar uma instância do material. Feito. Por padrão, a Unreal me dá um nome aqui, o nome do material, instance. Perfeito? Para ficar de acordo com as nomenclaturas da Unreal, podemos adicionar um I na frente do M. Assim, ele se transforma em material instance. Do master, que era a cor. Perfeito? Material instance, que é material instance do master para cor. Agora eu posso adicionar esse material lá, mas antes disso vamos clicar 2 vezes. Quando eu clico 2 vezes nesse material, veja que agora é diferente a forma que esse material foi construída. Vamos comparar. Esse é o nosso material mestre, nosso master. Olha como é a construção e veja como é a instância desse material. Porém, eu tenho as mesmas opções que nós tínhamos aqui. Base Color, Base Color. Metálico, Metálico. Specular, Specular. Roughness, Roughness. Perfeito? O que que isso significa? Significa que a Unreal transformou esse material que era pesado para ser processado, com todos esses nodes e esses parâmetros, e o transformou em um material mais leve de ser processado, com acesso apenas aos parâmetros que eu habilitei aqui. Dessa forma, eu consigo ajustar os mesmos parâmetros de forma mais leve. Então, a Unreal está fazendo o quê? Ela está buscando esses parâmetros dentro do meu material master, que está aqui. Então, todo o material que eu criar a partir desse material master, toda instância que eu criar a partir desse material master, cria uma instância, outra, ele vai buscar as informações a partir do meu master, ok? Olha só. Vamos trocar, por exemplo, a cor. Eu ativo o Node e posso facilmente trocar a cor do material. Vamos voltar para o verde aqui, ó. Já está verde. Vamos deixá-lo metálico. 0 desativa, 1 ativa. Vamos Roughness, por exemplo, ponto 20. Vamos testar isso. Olha, já tem um material bem metálico. O Specular, vamos tirar. Vamos colocar. Não teve influência, porque o meu material nesse momento está metalizado. Vamos tirar, por exemplo, o metal. Tiramos o metal. Vamos diminuir o especular. Tirar o especular. Colocar. Diminuir. Aumentar. Deixar mais brilhoso, mais polido, mais borrado. Então, todos os parâmetros que nós tínhamos aqui, temos agora aqui, porém de forma mais simples e mais rápida para a Unreal acessar. Isso torna, por exemplo, o nosso material mais leve de ser processado. Ok? Então, de agora por diante, vamos usar como material as instâncias. Perfeito? Como nós estamos começando a trabalhar com reflexos na nossa cena, é interessante que eu fale para a Unreal absorver as informações de reflexo e mostrá-las na cena para mim. Como que a gente faz isso? Procurando um efeito visual, chamando captura, uma esfera de captura de reflexo. Eu simplesmente clico nela e arrasto ela para minha cena. Legal. É interessante que você a posicione próxima aos objetos que são reflexivos. No caso, a nossa cadeira é reflexiva.
Então é interessante eu posicionar essa esfera próximo aos meus elementos reflexivos. Legal, feito isso, vamos falar um pouco sobre os seus detalhes. Dentro dos seus detalhes, um dos valores importantes, por exemplo, é o raio de influência. Por padrão, ela vem configurada em 3.000 centímetros, ou seja, ela está pegando uma grande área de reflexo. Veja só, é esse círculo laranja aqui. Está pegando uma grande área de reflexo. Basicamente, a gente não precisa de uma área tão grande assim. Vamos, por exemplo, colocar 50 centímetros. Aí fica muito pequeno, certo? Nem chega nas cadeiras. Vamos aumentar um pouco para 200. Passou demais, mais ou menos 150. Olha só, 150 tá legal. A gente conseguiu abraçar a mesa, abraçar as cadeiras e algum pequeno espaço aqui dentro. Talvez um valor melhor seja 300. A gente consegue pegar uma área maior. Já pega um pouco aqui, pega um pouco da cadeira. Legal. O que ela pede para a gente é rebuildar o reflexo. Vamos fazer isso. Buildar a captura de reflexo. Legal, buildamos. Legal, já está ficando muito bom. O material que nós podemos criar agora é o material da madeira, da mesa de madeira. Para criar o material da mesa de madeira, por exemplo, vamos em materiais, material R01, que é a pasta que nós criamos. Esse é o nosso material mestre, perfeito? Vamos criar um segundo material mestre. Dar um nome a ele. Abrir o seu material. E agora podemos adicionar um node de textura, que pode ser, por exemplo, Texture Sample. Quando eu digito esse node, ele me dá um erro. Por quê? Porque ele não tem nenhuma textura associada a ele. Eu preciso procurar uma textura para associá-lo. Onde? Na minha pasta de texturas. Legal, trouxe, já não tenho mais o erro e eu tenho o node agora de textura aqui. Uma outra forma é simplesmente selecionar e arrastar para dentro do node. E aí eu faço o processo inverso, arrasto até o meu base color. Legal, então eu tenho meu node de textura. Perfeito? Próximo node é o de metálico, que nós, por exemplo, podemos encontrar uma constante, convertê-la para parâmetro e digitar metallic. Um outro atalho para parâmetro é o scalar. Eu clico, seguro e arrasto. Scalar parameter. Ele já é o constante convertido para parâmetro, ok? Vamos chamá-lo de specular. E um próximo node, que é o scalar também, será chamado de roughness. Legal. Metálico de 0, o specular podemos deixar em 1 e o roughness podemos deixar, por exemplo, em 1. E aplicar. Legal. Feito isso, o meu material master está aqui. Vamos criar uma instância desse material. Adicionar a letra I, porque ele é um material de instância. Pronto, a minha instância está feita. Simplesmente arrasto até o meu objeto. Ou seleciono e adiciono no meu slot de material. Agora eu posso ajustar o tamanho do tile dessa textura diretamente aqui na Unreal. Como?
eu abro o material master e podemos adicionar um node na saída do nosso UV. Qual é esse node? Posso digitar texture coordinate. O que esse node vai fazer? Ele vai talhear a textura para mim. Vamos aplicar. E alterar aqui, por exemplo, para 2 e 2. Vamos ver. Olha, ele já duplicou para mim. 4 e 4. Legal, então por enquanto podemos deixar em 1 e 1. Aplicar. Encontrar alguma forma de ajustar isso na instância do material. Para fazer isso, a gente vai adicionar um node que é muito utilizado, que é um node muito importante, que é o node de multiplicação. Olha só, vamos adicionar um node aqui, ó. Eu clico aqui, arrasto e digito multi. Esse é o node de multiplicação. O que está acontecendo? As informações dessas coordenadas estão vindo para o A, que vai ser multiplicado por alguma coisa, e o resultado disso ele vai me dar aqui, ó. Perfeito? Olha só que interessante. É assim que a Unreal funciona. Você tem um parâmetro que você soma com alguma coisa, ou subtrai com alguma coisa, ou divide, ou direciona com alguma coisa, e o resultado disso tudo você entrega em algum lugar. Perfeito? Legal, eu preciso multiplicar isso com alguma coisa. Podemos, por exemplo, multiplicar com um scalar, que vai fazer o quê? Vai multiplicar o que eu tenho aqui dentro. Por exemplo, se eu colocar em 1, é o valor padrão. É o valor que está aqui, 1, perfeito? Se eu colocar 2, ele vai multiplicar o que eu tenho aqui. Se eu colocar 4, ele vai multiplicar o que eu tenho aqui, e assim por diante. 30, por exemplo. Olha lá, ele multiplicou o que eu tenho aqui. Podemos deixar em 1, que é o padrão, e ajustar isso lá na instância do nosso material. Aplicar. Legal. E dentro da instância do material, que é essa aqui, veja só, ele ativou um novo parâmetro aqui para mim, ó, mas ele se chama param. Por que ele está com esse nome? Porque eu não nomeei ele aqui, ó. Vamos nomeá-lo, por exemplo, tile. E aplicar. Legal. Clicar 2 vezes na instância, agora ele se chama tile. Vamos ativá-lo e ver em tempo real a textura sendo tileada, ou para tamanho maior ou para tamanho menor. Olha só, isso é incrível. Vamos duplicar o tamanho? 2, olha só. 2 eu acho que está um tamanho legal. 1,5. 1,5, tá legal. Vamos agora aplicar essa textura de madeira para todos os objetos que tem madeira.